Salmo 127, canção do Grupo Logos. Se o Senhor não edificar, minha vida será como quem saiu e construiu sobre o lugar incerto, e quando as agruras dessa vida insistirão em roubar-lhe a paz e um pouco mais do seu sossego, veja o que ficou, veja o que restou, veja o que ficou, veja o que restou, vida vazia, vida sem razão, sem gozar comunhão com Jesus, olhos cegos que não veem luz, que perecem nas trevas do mal, do mal. Edificar, minha vida será um espelho refletindo a todo mundo o amor de quem chegou e amou primeiro, e uma paz que permanece lá no fundo do meu coração, do meu coração, do meu coração, a vida vivida, vida expressão de um elo refeito com Deus, de pecados deixados para trás, de perdão, contrição e louvor, e louvor. Deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar, deixa Cristo edificar, e uma vida, nova vida nascerá, sim nascerá, 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 nascerá. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a mais um culto online, não é isso? No dia 4 de novembro de 2020, às 20 horas, estamos iniciando então mais um momento de celebração, iniciando não, dando continuidade, não é isso? Porque nós já louvamos ao Senhor e Deus nos concede a graça de estarmos mais uma vez aqui reunidos na presença do Senhor. Queremos agradecer a cada irmão que está conosco, a cada um dos visitantes, da mesma forma que está nos acompanhando nesse momento. Nosso desejo é que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, e que tenhamos um culto, né? Que seja agradável ao Senhor, que alegre o coração do nosso Deus e que também sirva para a edificação das nossas vidas. Nesse momento, nós estaremos então orando, colocando mais essa celebração diante do altar do Senhor, e também aproveitando nessa hora para expressar a nossa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, né? Vamos orar pelos favores do Senhor, que concedeu anos de vida aos aniversariantes da semana, concedeu anos de casamento
aqueles que completaram vida conjugal, derramou bênçãos sobre as nossas vidas e famílias. Então, nesse momento, nós estaremos orando, colocando esse primeiro momento de oração, então, como uma oração de gratidão ao nosso Deus. Vamos falar com o nosso Pai? Feche os seus olhos onde você estiver neste momento. Grandioso Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar, ó Deus, mais uma vez na tua presença e mais esse culto. Somos gratos a ti por essa oportunidade de mais uma vez celebrar o teu nome, Pai querido. Te peço que o Senhor esteja falando a cada coração nessa noite e que, ó Deus, através da tua santa presença em nossas vidas, possamos, ó Pai, sentir e perceber o Senhor mais uma vez, falando aos nossos corações, cuidando, ó Deus, de cada um de nós nesse momento. Que o Senhor receba, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração e que continue, ó Deus, falando as nossas vidas, Pai, para que juntos possamos continuar, ó Deus, avançando no propósito de crescer na tua presença. Te agradecemos por aqueles que completaram essa semana ou completarão ainda anos de vida, que o Senhor derrame bênçãos sobre a vida dos teus filhos. Somos gratos a ti por aqueles que completaram também aniversário de vida conjugal. Que o Senhor abençoe cada família, Deus, e fortaleça cada casamento. Te agradecemos pelas bênçãos derramadas, pelos cuidados, pelos favores, pelos livramentos. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma forma toda especial. E por assim, então, nós oramos, ó Deus, com gratidão a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesse mês de novembro, além de ser um mês muito especial para nós, né, mês de aniversário, nós também temos uma campanha muito importante que nós queremos convidá-los, né? Convidar cada homem da nossa igreja, cada homem que está assistindo, a estar atento a essa campanha, né? Que é celebrada aí, que é circulada no mês de novembro, que é a campanha contra a prevenção do câncer de próstata, né? O Novembro Azul. Então nós estaremos nessa hora assistindo um pequeno vídeo, um breve vídeo, que fala a respeito dessa campanha tão importante, e logo na sequência nós estaremos então orando pela vida de cada homem. Observe esse vídeo, preste atenção no recado que Deus quer falar ao teu coração nessa hora, né, no nome de Jesus. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Unimax, administradora e consultoria de benefícios. Amém. Que nós possamos, né, guardar essa mensagem tão preciosa no coração e, enquanto homens, buscar, né, se prevenir, buscar, né, se cuidar, porque de fato é algo que nós vimos, né, que é possível vencer o câncer de próstata, mas nós precisamos fazer a nossa parte, não é isso? Se cuidar, se prevenir, se precaver, não é isso? E tomar todos os cuidados necessários. Nessa hora eu quero orar por cada homem que está conosco nesse culto, orar por cada homem da nossa igreja, orar pelos homens que estão em tratamento, né, contra o câncer, né? Me lembro aqui do nosso irmão
Elias, do nosso irmão Fernando, do nosso irmão Ezequias. Se você se lembrar de alguém também, coloque essa pessoa, esse homem, nesse momento diante do altar do Senhor. E nós vamos orar por essas vidas tão preciosas, por essas vidas tão especiais, né? Pedindo ao Senhor que esteja derramando bênçãos, né, sobre a vida de cada um deles, de cada homem que está conosco nessa hora também, no nome de Jesus. Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante do Teu altar. E nessa hora queremos orar, ó Deus, orar por cada homem que está conosco neste culto, nesta celebração, pedindo ao Senhor, ó Deus, que esteja cuidando, ó Deus, da vida física, da vida emocional, da vida espiritual de cada um dos Teus queridos filhos. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um de nós, homens, nos conscientizando, nos mostrando, ó Deus, a importância de cuidar, ó Deus, do nosso corpo, esse templo do Espírito Santo, que o Senhor nos dá a responsabilidade, nos dá, ó Deus, essa responsabilidade de cuidar, ó Deus, daquilo que o Senhor mesmo tem nos dado. E queremos, nesse momento, de maneira especial, orar pela vida dos nossos irmãos que têm lutado, ó Deus, contra as doenças, especialmente o câncer. Que o Senhor esteja visitando nessa hora o nosso irmão Fernando, o nosso irmão Elias, o nosso irmão Ezequias, Pai amado. Esteja com os Teus filhos, renovando as suas forças, fortalecendo-os na Tua presença. E cuide, ó Deus, de tantos outros que talvez nesse momento não nos venha à memória, mas o nosso desejo, a nossa oração e o nosso clamor é que o Senhor cuide de cada homem que faz parte da nossa vida. Muito obrigado por essa oportunidade de poder falar contigo e principalmente saber que o Senhor ouve o nosso clamor e a nossa oração. É a oração que nós fazemos a Ti no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que nós possamos continuar, não é isso? Intercedendo pela vida de cada um desses queridos irmãos que foram mencionados aqui e aqueles que fazem parte também da nossa vida, da nossa trajetória, né? E nós mesmos, homens, possamos nos cuidar, né? Para que o Senhor esteja nos fortalecendo a cada dia. Nessa hora eu quero te convidar para juntos adorarmos ao Senhor, com cânticos de celebração, com cânticos de adoração, e que você faça, de onde você estiver, nesse momento, um altar de adoração ao Senhor, para que Deus receba com gratidão, né, o louvor que está sendo oferecido a Ele nesse momento. Vamos então adorar ao nome do Senhor neste momento, né, no nome de Jesus. O mover do Espírito. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse teu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu
eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Salmo 139, sonda-me. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, e guia
Amém, queridos. Como é bom, né, adorar ao Senhor, adorar na beleza da sua santidade. Espero que você tenha tido oportunidade de adorá-lo aí junto com a sua família, não é isso? E nessa hora nós teremos mais um momento especial de oração, né? Queremos orar pelos enfermos de maneira geral, pelos pedidos que os irmãos estão colocando nos grupos, pelas famílias enlutadas, não é isso? Queremos nos lembrar novamente aqui da nossa irmã Elizabeth, que perdeu seu marido. Que Deus abençoe e fortaleça a vida da nossa irmã Elizabeth. Queremos lembrar da família da Maria e do Eliezer, que perdeu, né? O Eliezer perdeu seu tio. Que Deus esteja abençoando esses irmãos queridos e renovando as suas forças. E queremos lembrar dos enfermos de maneira geral, não é isso? Os pedidos de oração, as pessoas que nós temos clamado que semanalmente. O nosso desejo é que Deus continue nos dando a resposta, né? Continue mostrando o seu poder a cada um de nós. Evidentemente, como sempre falamos aqui, a resposta de Deus pode ser sim, não ou espera. Mas independente de qualquer coisa, Ele continua sendo o nosso Deus. Então vamos orar nesse momento pelos enfermos da igreja, por aqueles que os irmãos estão pedindo nos grupos, né? E pelos enlutados também, em especial nossa irmã Elizabeth e o nosso irmão Eliezer. Vamos falar com o Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Mais uma vez nós queremos nos colocar na tua presença, orando a Deus nesse momento em favor dos enfermos, de maneira geral da nossa igreja, Pai. Que eu possa estar visitando aqueles que estão acamados, aqueles que estão adoentados, aqueles que carecem de uma graça especial da tua parte nessa hora, Deus. Abençoe cada pedido que está sendo feito no grupo, Pai querido. Cada pessoa que está sendo mencionada, Pai amado. Cada família que clama a Ti nesse momento. Que o Senhor esteja dando a resposta, derramando as suas bênçãos sobre a vida de cada um daqueles que nós temos clamado diante do Teu altar. Sabemos que nem sempre a resposta que recebemos é a que queremos, mas que independente de qualquer coisa possamos continuar confiando no Senhor, Pai querido. Queremos também colocar diante do Teu altar aqueles que estão enlutados. Em especial, esteja com a nossa irmã Elizabeth, toda a sua família, suas filhas, netos, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, dessa família, que nesse momento de perda, Pai. Também queremos colocar diante do Teu altar nosso irmão Eliezer, nossa irmã Maria, nosso irmão Eliezer que perdeu ali o seu tio, que o Senhor esteja abençoando também essa família, dando o conforto e o consolo que vem de Ti. Muito obrigado, porque mesmo em meio às tribulações e lutas, sabemos que podemos contar com o Senhor e por isso nós sempre confiamos a Ti, ó Deus, as nossas petições e orações, e assim fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero aproveitar antes de entregar a mensagem para rapidamente lembrar aqui alguns avisos, né? Esse mês de novembro é um mês bastante especial para a gente, mês de aniversário da igreja, mês de eleições municipais. Falando de eleições municipais, quero então fazer 2 lembretes muito importantes à igreja. Primeiro, a nossa igreja será um local, né, onde estarão sendo guardadas algumas urnas, né, das eleições. Então, as urnas devem chegar no dia 11, né, de novembro. Então, se os irmãos perceberem um movimento diferente, deve ficar um carro, né, da polícia na porta da igreja para guardar as urnas. Então, não fiquem tranquilos que não é nada demais. É exatamente essa questão aí das urnas, das eleições que ficarão guardadas na igreja. E teremos então eleições municipais no dia 15 de novembro e no dia 29 de novembro, primeiro e segundo turno, né? Provavelmente teremos primeiro e segundo turno. Tudo indica que sim. E como está muito complicada, né, a dinâmica das eleições, nós então, conforme já anunciamos para a igreja no domingo, não teremos atividades presenciais na igreja nesses 2 dias. Nem no dia 15, nem no dia 29 pela manhã, né, que temos feito reuniões presenciais, não teremos atividades presenciais na igreja. Os nossos cultos no dia 15 e 29 serão apenas à noite, né, no modo online, 100% online. Então, tanto no dia 15 quanto no dia 29 pela manhã, não teremos programação nenhuma, né, relacionada à igreja, nem presencial e nem online. E à noite teremos então os nossos cultos online, tanto no dia 15 quanto no dia 29, porque teremos uma dinâmica diferente de votação esse ano por conta da pandemia. E quero em especial te convidar para o dia 22. No dia 22 de novembro,
nós teremos o nosso domingo muito especial, né? Onde pela manhã teremos Assembleia Administrativa para eleição de diretoria, né, e liderança e movimento de membros, e queremos te convidar a se inscrever no grupo da igreja, no link, né, que está no grupo da igreja, para participar dessa Assembleia. Nós já estamos, para ganhar tempo na Assembleia, pedindo que você coloque o seu nome completo, a sua idade e o seu RG, para poder ajudar e facilitar o trâmite no momento da Assembleia, além da limitação de 90 vagas. Então, se inscreva para participar desse momento importante, histórico, né, da igreja, onde nós contamos com os irmãos para termos aí o quórum de pelo menos 90 pessoas conosco, né, nesse domingo, dia 22, pela manhã. E no domingo 22 à noite, tarde e noite, nós teremos 2 cultos, a princípio, muito especiais. Cultos de celebração dos nossos 36 anos de aniversário, né? Nossa temática, adorando a Deus independente das circunstâncias. Queremos te convidar, então, a se inscrever, você e a sua família, também no link que está circulando, né, no grupo de WhatsApp da igreja. Você vai fazer a sua inscrição, e essa inscrição, irmão, só para reforçar, precisa ser feita de forma individual. Então, se na sua família são 4 pessoas, você vai colocar o nome individual de cada pessoa nessa inscrição, porque nós precisamos limitar, tanto no culto das 17 horas, quanto no culto das 19 horas, até 90 pessoas. Então será um momento muito especial, onde nós teremos o culto de adoração ao Senhor, estaremos celebrando também a ceia do Senhor, e não dá para ter aglomeração, mas teremos um bolo fake, né, para você tirar foto. Então, se você puder chegar mais cedo um pouquinho dos cultos para tirar a sua foto com a sua família, será muito importante. E ao término de cada culto você vai receber, né, um pequeno brinde ali com uma guloseima, né, bolo, docinho, para você levar para casa e celebrar com a sua família os 36 anos da Primeira Igreja Batista Parque Independência. Então nós contamos com você, tá bom? Com a sua família, e se inscreva, garanta a sua vaga, porque as vagas estão já com bastante gente se inscrevendo, então não demore muito a garantir a sua vaga, a garantir a sua presença nesses momentos especiais, né, históricos da vida da igreja. Amém, querido? Nós, nesse momento, então, fechamos assim o nosso momento de avisos. Queridos, agora vamos passar para o nosso momento da Palavra de Deus. Eu quero trazer aqui uma breve palavra aos irmãos. Na verdade, começamos na semana passada, né, na quarta-feira, mas em função aí dos problemas com a internet, nós não conseguimos ali concluir aquilo que Deus havia colocado no nosso coração, né? E eu quero te convidar, então, para darmos continuidade a essa série que nós estamos fazendo às quartas, né? Quando falamos sobre o cristianismo e cidadania, não é isso? O papel do cristão diante das autoridades e tantas outras coisas que nós estamos vendo ao longo desses estudos. Eu quero trazer uma breve palavra, né, sobre isso, e quero te convidar a abrir sua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 50. Gênesis, capítulo 50, verso 7. Gênesis, capítulo 50, verso 7. Gênesis, capítulo 50, verso 7. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus: E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todas as autoridades de Faraó, os anciões da sua casa e todos os anciões da terra do Egito. Eu quero nessa noite trazer uma breve reflexão sobre o tema o cristão e os cargos públicos. O cristão e os cargos públicos. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos nos colocar diante da Tua presença, do Teu altar, e pedir ao Senhor que esteja direcionando, ó Deus, a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar a cada coração nessa noite. Muito obrigado por tudo, e a oração que fazemos a Ti no nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos falando então a respeito de cristianismo e cidadania, né? E eu penso que esse tema de hoje, estamos chegando no nosso quarto estudo ou palavra sobre esse tema,
eu creio que esse tema de hoje seja muito importante, né? Porque entre os direitos do cristão, do exercício da sua cidadania, temos observado, né, um aumento cada vez maior de crentes, né, de cristãos, dentro de funções políticas, públicas, eletivas, né, ou não. E essa atuação, de fato, tem crescido, né, exponencialmente no contexto da nossa sociedade, né? O que nos leva a pensar e a nos desafiar em relação a alguns pensamentos, né? Se nós temos cada vez mais cristãos, cada vez mais servos do Senhor envolvidos, né, no campo político, por que a política tem ainda, né, apresentado tantas situações complicadas, mesmo que tenhamos cada vez mais cristãos envolvidos em cargos públicos e políticos, né? Acho que deveria ser exatamente o contrário. E aí, uma reportagem recente, né, no G1, mostra que as eleições desse ano vai marcar, né, vai trazer um marco muito importante como a eleição com o maior número de candidatos com títulos religiosos participando desse momento eleitoral, né? Títulos como pastor, pastora, outros como irmão, bispo, missionário, pai, padre, apóstolo, reverendo, né, já se encontram, né, atrelados ou associados a mais de 8.700 candidatos, né, nas eleições municipais de todo o nosso Brasil. Ou seja, a gente percebe que a ligação a nomes, né, de títulos religiosos está muito vinculada a muitos candidatos que estão, né, desejosos de participar dos cargos eletivos, dos cargos políticos na próxima eleição. E isso nos leva a refletir, né, será que esses candidatos que têm colocado, né, sem nenhum tipo de problema, os títulos, né, que recebem dentro do contexto religioso para exercício do cargo político, têm colocado isso com o objetivo de aproveitar o crescimento dos grupos religiosos, como os evangélicos, por favor, como exemplo? Ou será que, de fato, né, o momento de uma crescente de religiosos envolvidos no campo político para, de fato, fazer a mudança, né? Será que a Bíblia aprova esse tipo de postura? Será que existe algum tipo de pecado, alguma coisa errada de religiosos, né, atuarem ou almejarem atuar em cargos públicos? É isso que nós queremos rapidamente pensar, né, nessa noite, né? Porque é uma realidade presente no contexto das nossas igrejas, das nossas associações. Já disse, estivemos há pouco tempo num encontro, né, onde haviam vários pastores, e um dos pastores, naquele momento, se apresentou como um candidato a vereador, né, dizendo o seguinte: olha, temos candidatos aí a vereador de várias religiões, ou até de várias denominações, mas não tem nenhum batista. Eu quero ser o candidato dos batistas, o representante dos batistas na Câmara dos Vereadores, né? Isso foi colocado lá, né, nesse encontro. E aí fiquei pensando exatamente sobre essa questão, né? Será que há algum problema? Será que há alguma dificuldade? Será que isso é benéfico? Será que isso é negativo? Qual a visão que, ao olharmos a Bíblia, podemos, né, extrair dessa questão para a gente poder compreender esse momento que nós estamos vivendo também diante dessa crescente, né? Primeira coisa que eu quero destacar quando eu olho para a Bíblia, né, e até à luz do texto que nós lemos, é que não há pecado nenhum em cristãos exercerem cargos públicos, políticos, partidários, né? Não há nenhum tipo de pecado relacionado a isso, não há nenhum tipo de problema. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que existiram diversos personagens que alcançaram grande projeção, né, em governos da sua época. Um dos exemplos foi o homem que nós lemos, né? José. José foi o primeiro ministro do Egito. Depois de Faraó, foi considerado o homem mais importante, né, lá no Egito. E foi colocado por Deus ali no momento muito importante da história da humanidade, né? Porque nós sabemos que no tempo que José governou, esteve ali naquela função no Egito, foi um tempo de muita fome, né? Um tempo de muita dificuldade,
E José exatamente foi colocado ali naquele momento, não só para salvar, né, os seus parentes e assim as tribos de Israel que depois se propagariam, né, depois daquele momento histórico, mas como também para salvar toda a população, né, não só do Egito, mas das regiões que estavam ali em volta do Egito. Nós temos o exemplo, por exemplo, de Daniel, que também foi usado em cargos, exerceu, melhor dizendo, cargos importantes na Babilônia, não é isso? Sob o reinado de diversos reis, Nabucodonosor, Belsazar, Ciro, Dário, e vemos que Daniel é alguém que com muita lealdade e com muitos princípios vindos da parte de Deus, é alguém que está ali na corte, né, de diversos homens que não conheciam ainda o Deus verdadeiro, mas que exerceu ali uma função muito importante também naquele contexto. Vemos o exemplo de Esther. Esther, também conhecida como Radassa, não é isso? Ela foi esposa de um rei persa chamado Assuero. E é interessante que através da vida de Esther, através da intervenção de Esther, o rei, então, ela conseguiu salvar a vida dos seus compatriotas judeus, auxiliando até na alteração da lei dos persas, não é isso? Então, primeira coisa que nós podemos destacar é que não há nenhum pecado no exercício do cargo público por cristãos. Muito pelo contrário, temos que orar, temos que pedir a Deus que Deus levante, né, pessoas com o coração de José, de Daniel, de Esther, para fazer a diferença, para realmente exercer dignamente as suas funções e os seus cargos, né? Porque aí entra uma segunda coisa. Quando, né? Segundo lugar, não é isso? Quando os cristãos ou os religiosos, estou falando de cristãos aqui no nosso contexto, exercem com seriedade as suas funções, sabe quem ganha? A sociedade. A sociedade é quem ganha. A sociedade, então, passa a ganhar e a colher os frutos em função dessa seriedade, né, de pessoas que entendem o seu papel diante de Deus e que colocam em prática ali no exercício da sua função política, sem misturar, é claro, com a questão religiosa, porque a religião, cada um tem a sua, o Estado é laico, mas os princípios cristãos, eles geralmente, né, ou grande parte deles, são para beneficiar a população de forma geral, se assim bem seguirmos a palavra de Deus, né? Quando nós olhamos para o exemplo de José, Daniel, como nós falamos, nós vemos que a sua função e a própria Esther, a maneira como eles interagiram com a sociedade, fez com que a sociedade do seu tempo, não só a família ou o povo judeu, mas a sociedade do seu tempo, ganhou muito, né? Além deles poderem exercer um bom testemunho e promover valores cristãos, valores bíblicos no contexto da sociedade em que estavam inseridos. Então, se em primeiro lugar não é pecado, em segundo lugar, percebemos que quando existem pessoas que exercem os seus cargos com uma visão ampliada, né, da dignidade promovida pelo reino de Deus, pela palavra de Deus, a sociedade de maneira geral ganha com isso. A sociedade de maneira geral, de fato, é beneficiada nesse sentido, né, de ter pessoas que têm uma visão da justiça social, ter pessoas que têm uma visão do temor a Deus, né, e isso então faz, ou pode fazer, ou deveria fazer a diferença na sociedade de maneira geral. Em terceiro lugar, a atuação pública de bons cristãos também é uma forma de glorificar o nome de Deus. E entre os exemplos que nós falamos aqui, me lembro muito aqui desse caso de Daniel, né? Daniel é um cristão, é um judeu cristão, um judeu que serve a Deus, né? Não é um judeu cristão, mas é um judeu que serve a Deus no tempo, né, do seu chamado na Babilônia. E Daniel, através do exercício das suas funções públicas, ele glorifica a Deus de uma forma muito especial. Abra sua Bíblia lá em Daniel capítulo 6, eu quero destacar aqui algumas coisas de como Daniel, enquanto um bom, né, servo do Senhor, glorificou a Deus através da sua atuação pública, né, lá na Babilônia.
Primeira coisa que eu destaco sobre Daniel é que Daniel era um homem que buscava governar por um espírito excelente, um espírito que vinha da parte de Deus, né? Lá no Daniel capítulo 6, verso 4, a palavra de Deus diz assim: então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião culpa alguma, porque ele era fiel e se achava nele e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então percebemos Daniel como um homem que tinha um espírito excelente. Daniel não era apenas um homem culto, mas era também um homem sábio, né? E era um homem que olhava para a vida pela perspectiva de Deus e buscava direcionar tudo por essa perspectiva. E como nós precisamos de pessoas que exerçam os cargos públicos com essa visão, com a visão de glorificar a Deus, com espírito de sabedoria, né? Isso tem faltado muito, irmãos, até mesmo entre os candidatos, vamos dizer assim, né? Que seguem uma linha cristã, mas nós precisamos olhar para o conjunto daqueles que têm se colocado nesse propósito de fato, representar uma ideia, representar um povo, que eles de fato possam seguir ou governar com um espírito, né, de excelência, assim como Daniel fez. Outra coisa, que além de Daniel ter um espírito excelente, reconhecido por todos, e precisamos de políticos assim, Daniel também era um homem íntegro, mesmo diante de um forte esquema de corrupção. Se você ler depois lá no verso 5 desse capítulo 6, diz assim: então esses homens disseram, nunca acharemos alguma coisa contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel estava cercado por homens inescrupulosos, Daniel estava cercado por homens ambiciosos, com desejo de poder, mas era um homem que estava ali, né, se mantendo íntegro, mesmo diante de todo um esquema muito forte de corrupção. Precisamos de homens e mulheres assim também. Precisamos de homens e mulheres que entendam, não é isso? O seu papel, o seu posicionamento no contexto da vida pública, né? Para que, de uma forma honesta, não se envolva, né, nos esquemas inescrupulosos e armados. E a partir daí, então, deixem de glorificar a Deus e, ao invés de dar bons testemunhos, dão péssimos testemunhos. Daniel era um homem que glorificava a Deus através do seu comportamento íntegro, mesmo diante de um esquema, né, de corrupção, de tantas coisas que havia ali no contexto da Babilônia. Daniel também era um homem piedoso, mesmo sendo cercado por uma geração perversa. Se você ler depois o verso 10, você vai ver exatamente isso. Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel era um político, culto, ético, mas também era um homem de oração. Também era um homem de Deus, era um homem religioso no sentido de buscar uma vida de oração, de integridade diante do altar do Senhor. Precisamos também de homens e mulheres assim, comprometidos com as causas do povo, comprometidos com as causas de Deus, né? Que tem uma vida piedosa e que mesmo o Estado sendo laico, viva e compreenda a importância dos valores do reino para fazer a diferença na vida de todas as pessoas, independente de etnia, sexualidade, mas com o objetivo de ser bênção na vida das pessoas. Daniel também era um homem abençoador e não vingativo. Depois você dá uma lida lá nos versos 20 e 21 desse capítulo 6 e vai ver que Daniel, mesmo sendo cercado ali por um esquema inescrupuloso, ele não se vingou, mas foi um homem que foi abençoador ali naquele contexto. Foi um homem que não se vingou e foi exemplo também nesse sentido. E por fim, Daniel era um homem cuja influência acabou sendo conhecida por toda a terra. Versos 25 a 27 diz o quê? Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nação e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra, a paz que vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel,
Porque ele é o Deus vivo que sempre permanece, o seu reino não se pode destruir e seu domínio até o seu fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Daniel, então, era um homem influente que, em função da sua fé, né, ele realmente conseguiu elevar o nome do Senhor, fez com que o nome do Senhor fosse conhecido ali naquele local pelas maravilhas que fez na vida de Daniel, e ele então pôde, através da sua influência, fazer com que o nome do Senhor pudesse ser conhecido em toda a terra. Irmãos, caminhando já para a nossa conclusão, percebemos então que, diante de tantos candidatos, né, que têm usado o título de pastor, missionários, isso e tudo mais, né, nós até estávamos conversando com jovens um dia desse, né, sobre a seguinte pergunta: crente, né, vota em crente, irmão vota em irmão? Não necessariamente. Não há uma obrigatoriedade nesse sentido, até porque, infelizmente, digo isso com tristeza, né, infelizmente, muitos candidatos, mesmo sendo crentes, mesmo sendo cristãos, mesmo usando títulos, né, de pastor, pastora, missionários, apóstolos e tudo mais, são crentes ou políticos, né, que não têm dado assim exemplos positivos para a sociedade que nós estamos inseridos. Mas nem por isso nós devemos desistir dos nossos valores. Nem por isso nós devemos desistir de orar e de identificar ou buscar identificar pessoas que tenham perfil, né, de acordo com aquilo que nós vemos ao longo da história bíblica, que possam de fato fazer a diferença numa sociedade tão corrompida, numa sociedade tão divergente de valores, mas que nós possamos ter, né, candidatos, pessoas que nós possamos orar para que surjam novos Josés, novos Daniéis, novas Estéres, e que, de fato, esses candidatos ou pessoas que exerçam, né, os seus cargos públicos com esse compromisso possam agir de tal forma que o nome do Senhor possa ser glorificado. Que você possa orar, que você possa, diante dessa palavra, né, que nós falamos, refletir e que nós possamos entender, né, que o cristianismo não está totalmente alijado da política. O que nós precisamos de fato é de bons cristãos, bons homens, boas mulheres que exerçam cargos públicos, né, seguindo o exemplo de homens e mulheres que deixam para nós lições valiosas na palavra de Deus e que, assim exercendo, possam fazer diferença na vida das pessoas. Meu desejo é que essa palavra de alguma forma tenha falado ao teu coração e que nós possamos orar. Vamos orar. Vamos orar pelos pastores, pelos irmãos nossos que estão aí almejando, né, exercer cargos públicos, mas que a finalidade não seja o benefício pessoal, mas que a finalidade seja, em primeiro lugar, glorificar a Deus, mas o bem da sociedade de maneira geral, para que através do testemunho, do exercício do cargo público, o nome do Senhor seja glorificado e que nós possamos quebrar, não é isso? Quebrar essa sequência, né, de vergonhas que nós estamos envolvidos, de pessoas que usam o nome do Evangelho, que usam os cargos no contexto do Evangelho e não deixam nenhum exemplo, nenhum legado para a sociedade em que está inserida. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos direcione, né? E que nós possamos ver, né, com os nossos próprios olhos, homens e mulheres que de fato sejam os novos, né, Josés, Daniéis, Estéres, que possam fazer a diferença na vida das pessoas, da sociedade, para a honra e glória do Senhor. Amém, querido? Que Deus te abençoe poderosamente e que essa palavra fique no teu coração, né? E que nos ajude nesse momento, né, quando pensamos tanto na questão do cristianismo e da cidadania, a nortear os nossos passos e as nossas vidas. Eu desejo a você um restante de semana abençoada na presença do Senhor, que o Senhor esteja abençoando o seu restante de noite de quarta-feira, que o Senhor esteja abençoando a sua quinta-feira, o restante da sua semana, e que juntos possamos estar de volta no próximo domingo, para adorarmos ao Senhor na casa dele, né?
ou no culto online. E à noite, mais uma vez no culto online, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Quero orar encerrando então esse culto, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor e pedindo as bênçãos dele para o restante desta semana. Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado pela tua palavra, pela oportunidade de refletirmos, ó Deus, nesse tema tão importante que envolve a nossa cidadania. Já queremos colocar cada candidato, ó Deus, que tem procurado usar o nome do teu evangelho para se colocar, ó Deus, como uma opção de alguém que quer fazer a mudança ao exercer os cargos públicos e políticos, e te pedimos que o Senhor esteja direcionando as nossas mentes, vidas, para identificar, ó Deus, se há entre esses homens e mulheres aqueles que de fato querem exercer essas funções com seriedade, não para benefício próprio, mas para, através do exercício da sua função pública, lutar pelo bem da sociedade de maneira geral, independente de qualquer tipo de crença, sexualidade, qualquer coisa nesse sentido, porque a sociedade é laica, mas que os valores do reino de Deus possam estar no coração deles, para que não se envolvam em corrupção, para que não se envolvam com esquemas contrários, né, que denigrem o teu nome, e que para que, de fato, possam exercer as funções de maneira tal que glorifiquem o teu nome. Então abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs nesse sentido e direciona a nossa vida no momento de escolher. Fica conosco, ó Deus, no restante dessa noite, nos dá um restante de semana abençoada na tua presença e que possamos voltar a estar juntos aqui no próximo domingo. É a oração que fazemos a ti no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um dos queridos e com uma canção final, fique aí até o final, não é isso? Até a última palavra, até a última estrofe dessa canção, né? Fique conosco no fechamento desse culto para que juntos possamos continuar, né, avançando na presença do Senhor para a honra e a glória dele. Deus abençoe a todos, tenham todos uma noite de paz.